Obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar a Sra. Ministra. Sra. Ministra, tem certamente conhecimento da capa de um jornal hoje que diz que a Direção-Geral da Concorrência foi informada dia 30 de que ia haver uma intervenção, uma medida resolutiva no BES. A Comissão Europeia convenientemente já veio enquadrar essa informação, dizendo uma coisa espantosa, que é: adivinhámos que ia haver uma medida de resolução na quarta à noite. Portanto, a notificação é uma notificação meramente administrativa, não sei o que isto quer dizer, não foram formalmente notificados, mas adivinharam. Portanto, começaram a trabalhar no dia 30 sem que aparentemente tivesse havido qualquer intervenção do governo português. E só foram formalmente notificados do conteúdo da decisão depois de Marcos Mendes. Portanto, na quarta-feira à noite adivinham, intuem, coisa que estranhamente a CMVM e outros investidores não fizeram. Portanto, intuíram que com aqueles resultados vinha aí resolução, certamente, e portanto inseriram uma notificação administrativa. Passou sexta-feira, quando foi alegadamente tomada a decisão. Sábado, ou sexta até, Marcos Mendes foi devidamente brifado ao ponto de ter apresentado detalhadamente na televisão tudo o que se ia acontecer, tudo o que se ia passar, mas a Comissão Europeia só foi notificada no domingo. E o que eu pedi à Sra. Ministra das Finanças era que nos explicasse um bocadinho o que é que se passou aqui. O governo português notificou ou não na quarta-feira à Comissão Europeia? Se sim, de que modo? O que é que disse? Porque nós temos de perceber de uma vez por todas o que é que se passou. E o Governo, por muito que se tente esconder detrás do biombo do Sr. Governador, é parte, obviamente, que foi parte ativa em todo este processo. Se não notificou na quarta-feira, nem fez nada, nem enviou nenhuma informação à Comissão, uma coisa fez seguramente, que foi um Conselho de Ministros extraordinário na quinta-feira de manhã, em que fez alterações legislativas para permitir a intervenção que veio a ocorrer posteriormente. Portanto, Sra. Ministra das Finanças, qual foi a sua intervenção neste processo? Houve ou não uma decisão antes do dia 30 na qual participou o Ministério das Finanças? No dia 30 foi ou não notificada a Direção-Geral da Concorrência? E sim, de que forma? E o que é que notificaram? Portanto, Sr. Ministro das Finanças tem que esclarecer exatamente o que é que se passou aqui, porque há um facto que nós sabemos e esse é indesmentível. Na quinta-feira de manhã, no dia 31, o Governo, em articulação, supõe-se, com o Governador do Banco de Portugal, preparou uma intervenção que só foi posteriormente comunicada ao mercado, e isso teve custos, teve tantos custos e tantos problemas que neste momento está foi aberto um processo pela CMVM por insider trading e por utilização de informação privilegiada. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, o que é que se passou exatamente durante estes dias e qual foi a intervenção da Sra. Ministra e do seu Ministério e do Governo? O segundo ponto tem a ver com a famosa frase de que isto não tem custos e que não há dinheiros públicos, quem paga é a banca. Em primeiro lugar, mesmo que pague a banca, parte da banca é pública. A Caixa Geral de Depósitos tem uma cota de 26% ou 27% do fundo, agora não sei exatamente o valor, e portanto, pelo menos mais de um quarto do custo a existir será sempre suportado pelos contribuintes, pela Caixa Geral de Depósitos. Eu bem sei que a Sra. Ministra tem sempre tentado passar a bola para o Governador, mas há decisões aqui que são suas. A Sra. Ministra é que, por despacho, determina os pagamentos extraordinários da banca para o fundo. Portanto, eu faço a mesma pergunta que fiz ao Sr. Governador. A Sra. Ministra não tem responsabilidades de supervisão, portanto não cabe, pelo menos não tem uma responsabilidade direta na manutenção da estabilidade do setor financeiro, mas decisões que cabem a si e só a si podem ter impacto na estabilidade do setor financeiro. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia é: na eventualidade do banco não ser vendido pelo valor da injeção de capital, tudo indica que isso não acontecerá e, portanto, tudo indica que o Fundo de Resolução terá uma perda. Já sei que a Sra. Ministra vai dizer que no limite ela é assumida pelo setor financeiro, é certo, mas em que modos é que tal será feito? A Sra. Ministra vai, para salvaguardar os contribuintes, por despacho, impor o pagamento integral da perda que o fundo assumirá? Vai fazer isso? Em que termos é que o fará? Acha que o setor financeiro português neste momento está nas condições de cobrir essa perda de imediato
desonerando os contribuintes, qual o impacto disso na estabilidade financeira, qual o impacto disso na economia portuguesa, qual o impacto disso no financiamento da economia portuguesa. Isto são tudo matérias, Sra. Ministra, que obviamente responsabilizam o Governador do Banco de Portugal, mas responsabilizam também o Governo e a Sra. Ministra, quem no Governo tem o pelouro, ou tem responsabilidade nestas matérias. Sobre a saída de Vítor Bento. Sabemos que Vítor Bento foi nomeado antes da intervenção, sabemos que entrou no banco com uma missão, que era garantir a viabilidade médio e longo prazo do banco, e depois, com a medida de resolução, o banco mudou de natureza, passou a ser um banco de transição e, portanto, a missão de Vítor Bento necessariamente também mudou. E, como disse aqui os meus colegas deputados do PCP e do Bloco antes, aparentemente o Vítor Bento estava interessado noutro modelo e tinha entrado no banco com uma ideia diferente para o banco. Esse modelo mudou e aquilo que me parece importante o Governo esclarecer é se foram dadas ou não orientações para uma venda rápida, porque há pelo menos uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro dando a entender que ou a gente vende isto rapidamente ou está tudo, ou isto corre mal. Não me lembro exatamente das palavras do Primeiro-Ministro, mas isto tem que ser vendido quanto antes. E cada dia que passa sem que se venda ao banco, o banco deteriora. Ora, isto não é propriamente a intervenção, não foram exatamente estas as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, mas foi o significado do que disse. Temos que vender isto rápido, porque se não vendemos isto rápido, o custo será maior. E a Sra. Ministra não parece ser uma declaração muito responsável por parte do Primeiro-Ministro, dizer que ou se vende rápido ou isto corre mal, é uma declaração que imediatamente deteriora o valor do banco. Mas, Sra. Ministra, como responsável ou corresponsável pelo Fundo de Resolução, a Sra. Ministra tem uma palavra a dizer sobre o modo como isto é vendido. Aliás, dado que o dinheiro que lá está é do Estado, e não consta que seja do Governador do Banco de Portugal nem do Banco de Portugal, e a própria organização do Fundo mostra que o responsável último é a Sra. Ministra das Finanças, é quem determina os pagamentos extraordinários que contenham que ocorrer, os seus montantes. Portanto, não acha, Sra. Ministra, que quem devia andar a vender o banco era a Sra. Ministra e não o Governador? É que o Governador tem um conflito de interesses. O modo como vende e a rapidez com que vende tem implicações para os outros bancos e como o Sr. Governador tem que assegurar pela estabilidade financeira, pela saúde do setor financeiro como um todo, há aqui um conflito de interesses. Já a Sra. Ministra e o Estado português são acionistas. O fundo é que é o acionista, mas o fundo é uma entidade pública, consolida nas contas públicas, já tivemos essa discussão e, portanto, aquilo é dinheiro dos contribuintes. Sra. Ministra das Finanças, em que condições quais são os critérios de venda do banco? Que cenários é que se prevêem? Privilegia-se uma venda à aposta ou a venda do banco como um todo e, portanto, vamos continuar a ter um banco a operar no setor financeiro português ou vai ser absorvido por outros bancos? Se for absorvido por outros bancos, qual o impacto que isso pode ter na concessão de crédito à economia e nas condições de financiamento da economia portuguesa? São um conjunto de informações que, obviamente, também são da responsabilidade do Sr. Governador, mas há umas que são específicas e únicas do seu Ministério e que eram importantes serem dadas a este Parlamento. Obrigado. Obrigado, Sr.